Convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar. Capítulo 4, nós teremos do verso 1 até o verso número 12. Nessa sequência que estamos fazendo aqui no livro de Ruth. Chegamos, portanto, aqui no capítulo número 4, eu vou ler os 12 primeiros versos, convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, livro de Ruth, capítulo 4, do verso 1 a 12. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então ele disse: ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou, se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quinion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, que faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez te damos graças nesse momento que lemos a tua palavra em intuito de estudá-la. Clamamos para que na tua graça, na tua misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique esta noite. Use-me, apesar de mim mesmo. E assim, ó Deus, nos exorte, nos corrija e ao mesmo tempo nos anime para servi-lo mais e melhor. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, nós temos estudado aqui no que Ruth, vemos, como nós temos enfatizado, a providência do Senhor conduzindo todas as coisas. Nós lemos hoje o primeiro culto, o texto de Mateus, que fala da genealogia, que aparece justamente essa providência do Senhor, inclusive agregando Raabe, Boaz, e depois através de Ruth, gerando Obed, e na sequência Jessé e Davi. Deus tem sido providente, e temos visto isso na história dessas mulheres, tanto de Noemi quanto de Ruth.
principalmente no cumprimento da sua promessa e da sua vontade. Nós vimos também que Deus, na sua bondade e providência, mesmo diante das ações más dos homens bons, permitiu que Noemi voltasse para Israel, debaixo das asas do Senhor, e conduzisse toda a história. E aqui nós estamos diante de uma situação em que Ruth, sob indicação da sua sogra, foi procurar Boaz, que era o resgatador, dentro daquela lei do levirato, que nós já mencionamos a semana passada, pedindo para que ele cumprisse com o que a lei mandava, que era justamente suscitar a herança e resgatar não só a propriedade, para que permanecesse na mesma tribo, mas também suscitasse descendência para o falecido que morrera sem ter filhos. E diante daquela situação, Ruth então fala com Boaz, e Boaz, diante do pedido de Ruth, para que ele a cumpra com a sua causa, para que ele casasse com ela, ele então começa a preparar, fazer tudo aquilo que era necessário para resolver aquela situação, que era uma situação justa. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós vemos vários momentos na Bíblia onde encontramos o princípio de que o crente, ou cristão, no nosso contexto, deve ser convicto com as suas palavras e com as suas ações. Boaz, que fora confrontado por Ruth para assumir a postura como resgatador, tinha agora que tomar uma postura. E a sua postura tinha que ser uma postura definitiva. Da mesma forma que nós vimos semana passada, que Noemi teve uma postura assertiva para fazer aquilo que devia ser feito diante da providência de Deus. Nós vemos que agora, Boaz, que havia dado a palavra para Ruth, dê uma olhadinha aí no capítulo 3, deixa sua Bíblia aberta, né, como de costume. Nós vemos ele falando no verso 13 do capítulo 3. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Nós havia feito uma promessa. Quando um crente faz uma promessa, a sua palavra tem que ser uma palavra definitiva. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, esse princípio é um princípio que tem que nortear a nossa vida. Por mais que vivamos num mundo corrupto, onde a palavra não vale absolutamente mais nada, pelo menos para aqueles que se dizem servos de Jesus Cristo, essa postura de fidelidade em suas palavras e suas ações precisa ser vista. Aquilo que você promete, você tem que ir até o fim. Aquilo que você vota, você precisa cumprir. Nós vivemos uma geração carente de pessoas que cumprem com as suas palavras. Basta olhar para a realidade dos nossos votos matrimoniais. O divórcio hoje é uma situação de pandemia. Está em todo mundo, em todo lugar. As pessoas fazem os votos, mas não cumprem os votos que fazem. E se isso acontece com uma pessoa com quem você prometeu amar até o final da sua vida, isso acontece também para com Deus. Pessoas que assumem compromisso diante do Senhor, de se consagrarem a Deus, de dedicarem as suas vidas ao Senhor, de buscar a realização da vontade do Senhor, no outro dia já se esquece. Época de final de ano, a gente vê isso, né? Promessas e mais promessas são renovadas. O ano que vem vai ser diferente. E as coisas acontecem ou continuam do mesmo jeito. Quando nós olhamos ainda para o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina que a palavra dos seus discípulos, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Se porventura a sua palavra é sim, que seja sim de fato. Se não, se for não, que seja não de fato. Lá em Mateus capítulo 5, ele vai chamar essa atenção. E corroborando com tudo isso, quando nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo, para os escritos de Tiago, nós vemos que tanto Paulo quanto Tiago
declaram que o homem crente não pode ter uma postura e nem uma palavra dobre. Que é. Ou seja, ele não pode pisar em duas canoas. Paulo em Timóteo vai dizer que isso é uma característica daquele que, inclusive, deseja ser líder dentro da igreja. Que quer exercer o presbiterato. Ele não pode ser volúvel. O que ele fala tem que ir até o fim. Tiago vai chamar essa atenção da mesma forma. O homem não pode ser, ou o cristão não pode ter um ânimo dobre. Quando você faz uma promessa, você tem que cumprir até o fim. Por isso, o próprio Deus nos exorta em Eclesiastes dizendo, olha, é melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Boaz disse, se ele não quiser resgatá-la, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. O que se esperar de um homem crente? O que se esperar de um homem fiel? O que esperar de uma pessoa que é discípulo do verdadeiro Deus? E no nosso contexto, discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, no dia a dia, nós precisamos estar atentos a esse tipo de critério, esse princípio, que demonstra o nosso caráter, que é fruto das obras que refletem a nossa fé, a nossa crença. Se de fato cremos num Deus vivo e verdadeiro, devemos viver de modo a segui-lo. A nossa palavra tem que refletir o Deus a quem nós servimos. A nossa prática tem que refletir o Deus a quem servimos. O nosso modo de agir nas questões comerciais, nas questões familiares, nas questões conjugais, nas questões eclesiásticas, precisa refletir o Deus a quem declaramos tudo. Paulo, inclusive, durante o seu ministério, deu uma discussão dura com Barnabé, você vai se lembrar disso, por conta justamente da inconstância de João Marcos. Eles haviam separado uma equipe missionária para ir a determinado lugar, e logo na primeira parada, João Marcos já quer desistir. Desiste de fato. Paulo fica louco. Onde já se viu? Você desistir do ministério que nós havíamos acabado de fundamentar. E aí, por conta disso, há a discussão, a dissensão, Paulo e Barnabé se separam. A postura de Paulo é justamente de indignação diante da inconstância. Mas quando nós olhamos para o cristianismo de hoje, nós vemos o mesmo cristianismo volúvel, constante, que vivemos nesse momento da vida de João Marcos. Sabemos que a história de João Marcos depois se apura, de tal forma que o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, pede para que João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, venha para auxiliá-lo, porque ele é útil no mundo. Mas muitos crentes não têm esse mesmo processo de João Marcos e continuam sendo inconstantes, volúveis. A cada situação adversa, naufragam na fé. A cada momento da vida, acabam se desviando da verdade. A cada crise da década, acaba mudando as suas verdades, as suas promessas. Não importa a sua idade, se você é um discípulo de Cristo, você precisa ser constante. A sua palavra tem que ser uma palavra para todo sempre, por mais prejuízo que ela venha te trazer. A fidelidade a Deus, irmão, nos conduz a suportar até mesmo os maiores prejuízos. É assim que o verdadeiro crente deve prosseguir. Nós vimos na semana passada, diante da providência de Deus, nós devemos agir assertivamente, pautado naquilo que é justo,
aguardando a resposta ou confirmação do próprio Deus. Foi assim que Noemi, a própria Ruth fizeram. Reconheceram a providência de Deus, Deus caminhando as coisas, e diante dessa provisão, dessa providência, agiram corretamente, de um modo assertivo, pautado num requerimento, numa solicitação justa, e naquilo que dependia do próprio Deus, elas esperavam. E nesse inteirinho, Boaz faz uma promessa. Tudo leva a crer que Noemi acreditava na postura fiel de Boaz. Ela já tinha bendito o nome do Senhor e bendito o próprio Boaz pela postura de acolhimento que Boaz tinha tido para com Ruth, deixando-a trabalhar nos seus campos. Antes disso, dá uma olhadinha comigo lá. Capítulo 2, verso 20. Então, Noemi disse à sua nora: bendito seja ele, ou seja, bendito seja o Boaz, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi acreditava nas virtudes deste homem. Por isso, diante da promessa que Boaz faz para Ruth, no final do capítulo 3, veja que Noemi também diz. Verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Pois aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda. O crente, diante das suas responsabilidades, ele não procrastina. Ele não deixa para depois aquilo que lhe cabe resolver hoje. Noemi acreditava nessa virtude de Boaz, porque Boaz já havia demonstrado que era um homem de boa índole, que temia Deus, que agia em piedade. O questionamento que eu trago para você essa noite é: será que você é confiável com Boaz? Será que as pessoas, ao olhar para você, dizem: olha, o fulano é confiável, pode ficar tranquilo, se o fulano disse que vai fazer, fará. Quem disse? O fulano, então pode ficar tranquilo. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele disse que virá. Se ele disse que faria, fará. E assim. Noemi conhecia bem a língua de Boaz. Por isso, então, ela espera e diz para sua nora: espera, filho, esse homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. E nós, quando estamos diante de uma situação justa, que exige ações para resolução e que é de nossa responsabilidade, o que fazer? O que devemos realizar? Quais posturas devemos tomar? Quais as posturas esperadas para um verdadeiro reino do Senhor diante das suas responsabilidades? Diante das promessas feitas? Diante das resoluções de assuntos que são justos? O que se deveria esperar de você? O cumprimento das suas promessas em relação ao seu casamento, em relação às suas atividades comerciais, laborais. Você deve esperar de você, diante do seu relacionamento interpessoal, fraternal, e até mesmo para com a igreja do Senhor. Uma vez que entendemos que os votos matrimoniais são algo justo. O trabalho correto, justo, as atividades comerciais e laborais dentro do padrão correto é algo justo. E servir a Deus e envolver com a obra do Senhor, na causa do Senhor e na casa do Senhor é algo justo. Então, o que devemos esperar? Capítulo 4, verso 1 ao verso 12, irmãos.
vai nos apresentar a postura de Boaz como um crente diante das responsabilidades que está vindo. E lembrando o contexto rapidamente, nós vimos que Noemi estava buscando um lar para Ruth. Nós vimos que Ruth reclamou de Boaz o resgate exigido pela lei. Nós vimos que Boaz reconhece a justiça de Ruth e promete agir com justiça também. Ele nos apresenta o fato de que existe um outro resgatador com o direito antecipado. Vemos que Boaz era um homem justo e honesto, e agiria de acordo com tais princípios. Por isso, quero trabalhar com os irmãos nesta noite sobre o tema: as ações esperadas para a resolução de um assunto justo. Aquilo que se espera de você como crente, diante da sua responsabilidade, os assuntos que são justos. Posturas que precisam ser vistas na sua vida, ações que precisam ser vistas na sua vida, ações que nós vemos na vida de Boaz. A primeira ação que eu quero chamar a sua atenção é a presteza. Capítulo 4, verso 1. Se a gente compara com o final do verso do capítulo 3, você vê que então, logo ao amanhecer, ou um pouquinho antes, Ruth se levanta e vai embora. E o contexto nos dá a entender, pela fala de Noemi, esse caso há de se resolver ainda hoje, e Boaz sobe para a porta da cidade e assenta-se ali. Veja o que diz. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Veja que Boaz não perde tempo. Essa presteza me conduz a agir de um modo rápido, sem procrastinar. Ele não chegou para a rua e falou: não deu tempo. Eu tive outros imprevistos. Quem quer resolver um problema faz por onde. Vai atrás da solução. Dá um tempo, dá seu jeito. E assim ele faz. No verso 18 nós lemos: olha, esse homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Uma das ações esperadas do crente verdadeiro é não procrastinar na resolução dos assuntos justos. Aquilo que você tem que fazer, que é correto fazer em relação à vida de alguém, faça logo. Lembra da escritura que nós lemos em Tiago? Se o irmão vem para contigo passando fome, passando frio, não adianta você falar: vai em paz, aquecer, ou se fartar. Se você não faz, por onde? A sua ação e a ação esperada é uma ação de presteza, que resolva. Nós vivemos uma geração que desejam e adoram procrastinar, deixar para depois o que pode ser feito hoje. E é por isso que nada se resolve. Isso se reflete na família, isso se reflete no trabalho, isso se reflete lá no setor que você trabalha como funcionário público. Eu posso falar porque eu já fui funcionário público, eu sei o que eu estou falando. Desisti de ser funcionário público, eu não consegui mudar a realidade daquele trabalho de procrastinação, que infelizmente é o setor do nosso país. Mas você, como crente, você tem que tentar fazer alguma coisa para mudar. Isso é algo justo para ser feito? É. Então o que se espera de você como discípulo de Cristo? Que você haja com presteza. Você é o responsável, é da sua competência, depende da sua assinatura, faça. Depende do seu carinho, mesmo que depois tenha mais 300 carinhos para ser colocado, mas dê logo o seu. Nós vemos tantas áreas da sociedade que não andam porque as pessoas não têm presteza. Certamente você já ouviu: não deixe para amanhã o que
você pode fazer hoje? Quando se trata de resolver uma questão justa, irmão, esse adágio é verdadeiro e necessário. Eu não posso deixar de falar de Cristo para o meu vizinho amanhã, se eu tenho como falar hoje, e amanhã pode ser muito tarde. Eu não posso deixar de resolver aquele meu problema de conflito com o meu ente querido. Vou esperar o próximo Natal. Tem gente que só quer resolver problema familiar quando está perto do Natal. E o ano inteiro brigado. Aí perto do Natal para ganhar um presente e reconcilia. E assim se espera de um verdadeiro crente. Uma ação esperada de um crente é uma ação de presteza. O que tem que resolver, vamos resolver logo. O que tem que fazer, vamos fazer. O que é da minha competência resolver, vamos resolver. O que é da minha competência realizar, vamos realizar. Citei o texto lá de Tiago, mas eu quero que você abra também agora em 1 João. O texto de Tiago nós já lemos na liturgia, no verso 14 e 15, quando ele diz, olha, se seu irmão tiver necessidade, você tem condição de ajudá-lo, faça na hora. Não mande ele embora sem ajudar. O texto de João, 1 João capítulo 3, vai na mesma direção. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, verso 17 e 18, eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode não fazer nada? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Diante das resoluções, das ações justas, irmãos, o que se espera do verdadeiro crente é uma postura, uma ação de presteza. Boaz subiu a cidade, se assentou, ficou esperando até o tal fulano passar por lá. Mas ele não ia sossegar até resolver aquela questão. Essa é a primeira ação que se espera do verdadeiro crente. Eu fico imaginando, se todos os crentes agissem desse modo, diante das questões familiares, laborais e da própria igreja. A obra da evangelização, a obra missionária, seria fantástico se todos agissem com presteza. Mas é isso que Deus espera de você. Segunda ação, irmãos. Nós vemos em Boaz, além dessa presteza, o que eu chamo aqui de prudência. Verso 2, volte lá para o texto de Ruth, capítulo 4, verso de número 2. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. A ideia do verso 2 é que Boaz agiu com prudência. Ele chamou 10 testemunhas. Diante daquela resolução justa da qual ele teria que realizar. Muitas vezes, irmãos, nós somos alvos da impiedade dos homens maus porque nos falta a prudência. E a própria palavra de Deus já chama a atenção que deve ser uma característica dos filhos da luz. Além da presteza não significa pressa ou fazer as coisas de modo relaxado, mas significa realmente agir para resolver o problema. Mas isso deve vir de mãos dadas à prática da prudência. Fazer as coisas de um modo a preservar a si mesmo, no contexto que você está inserido. Ele tomou 10 homens para servir de testemunho de tudo aquilo que iria acontecer. Todas as vezes que se trata de questões de juízo, as Sagradas Escrituras indicam a necessidade de você ter testemunho.
Você olha lá para Mateus 18, 15, quando Jesus está tratando como que deve lidar com o irmão que peca. Ele diz, olha, se o irmão pecou contra ti, vai sozinho contra ele e conversa. Se ele se arrepender, ótimo, é o irmão. Se não, leva contigo 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele não se arrepender, então leva à igreja. Essa postura da prudência é ensinada por Cristo em vários momentos durante o seu ministério terreno. Você tem que agir com presteza, sua palavra tem que ser sim. Se for sim, então ela vai até o fim. Mas você vai agir com prudência. Como eu já disse, presteza não é sinônimo de fazer as coisas apressadamente ou sem cuidado. Boaz encontrou com um fulano que tinha o direito de resgatar primeiramente a propriedade de Noemi e, consequentemente, se casar com Ruth. Ele podia muito bem ter o afã de resolver o problema, já ter conversado com o cara de pronto. Mas a segunda ação que podemos aprender com Boaz, que é inspirado para todo crente, é a postura da prudência. Terceiro, irmãos, sabedoria. A terceira ação esperada é a ação de sabedoria. Versos 2 a 5. Ele chamou, o verso 2 diz que ele chamou lá 10 homens para que se assentasse ali. Aí o verso 3 diz, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas a ter para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Além dos 10 anciãos, todo o povo havia se reunido ali na porta da cidade. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. E respondeu ele, então eu vou resgatar. Mas olha a sabedoria desse homem. Diz, porém, Boaz, o dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Veja que ele não vai tratar do resgate de Ruth, primeiramente. Mas ele apresenta toda a situação que a lei de Levítico mandava. A propriedade. E aí depois que o tal fulano diz que vai comprar a propriedade, ele diz, olha, mas tem mais coisa. Nós não sabemos qual seria a reação se ele perdesse as coisas. Olha, Ruth precisa ser resgatada. E aí, resgatando Ruth, você tem que comprar a terra de Noemi. Nós não sabemos qual seria. Mas nós vemos que ele apresenta o fato de modo separado, com prudência, com sensatez. Isso foi determinante para que aquele que tinha o direito, primeiramente, falasse, olha, eu não tenho condição de fazer isso. Para não prejudicar a minha herança. Ele diz assim, quando você comprar a propriedade para mim, você vai ter que resgatar, suscitar herança, descendência nela, em nome de Malom. E ele fala, então, eu vou prejudicar a minha herança, porque o descendente que ele suscitaria, mesmo tendo direito às questões que ele estava por comprar, também depois teria direito à sua própria herança. Ele falaria, não posso. Vou criar confusão lá em casa. E aí, então, Boaz age na sequência como o texto diz. Quando nós temos que resolver alguma situação que é justa, nós não podemos deixar para amanhã, temos que ter presteza. Mas como já disse, essa presteza não é sinônimo de pressa ou de falta de zelo. E por isso tem que ser realizado com prudência. E essa prudência anda de mãos dadas com a sabedoria. Eu já citei uma história pessoal minha uma vez, de como lidar com uma situação difícil de família. Né?
você vai se lembrar, quem não conhece a história, certamente meus pais vão se lembrar dessa história. Quando a Duda nasceu, meu irmão sofreu um acidente naquela mesma noite. Ele tinha nascido, estava todo mundo em casa, em Matão, meu irmão Barreto se envolve num acidente de carro. Ele me liga, no meio da madrugada, nós temos 10 anos de diferença. Ele me chama de Tato. Ele liga até o telefone no meio da madrugada. Tato. Acabei o carro para mim. Você está bem? Estou. Já fui no hospital. Estou bem. Está ótimo. 2 da manhã, 3 da manhã, não me lembro certo. Vou acordar alguém em casa. Está todo mundo dormindo, continua dormindo. Está bem. Só o carro que acabou. Se eu acordo, meu pai, naquela hora, vai querer imediatamente o tratamento. Minha mãe, desesperada. Da mãe. Desde que no outro dia acordei cedo, fiz café, preparamos as coisas. Chega, não lembro agora a ordem exata, mas um dos meus pais. Um pouco seja o meu pai primeiro. Meu pai falou: nossa, tocou o telefone de madrugada, aconteceu alguma coisa? Para acontecer, pai. O Ederson sofreu um acidente. Ele olhou para mim e perguntou: meu carro. Se eu tivesse invertido as questões, minha mãe ouviu aquele burburinho, apareceu na cozinha e falou: o que aconteceu? O Ederson acabou com o carro. E o Ederson? Você invertendo as situações, você muda o resultado. Se eu tivesse chegado para minha mãe e falado que meu irmão tinha sofrido um acidente, ela não se preocuparia com o carro, com toda certeza. E já entraria em desespero. E se eu já tivesse falado com meu pai, ao contrário, o carro já tinha acabado totalmente. Ele ia ficar muito nervoso. São detalhes. Na resolução de um problema, você pode inverter com sabedoria para que o resultado seja um resultado mais ameno. É assim que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a própria casa. É assim, por exemplo, que Pedro vai dizer que a mulher cristã age de modo tranquilo e manso para governar a sua casa. Dependendo de como você apresenta a situação, por mais justa que seja, ao invés de trazer resolução, você vai gerar mais problema. Boaz usa essa sabedoria para conduzir a conversa de modo que ele possa, de fato, ser o resgatador. Quando ele apresenta o real peso de comprar a propriedade de Noemi, o tal fulano recua. Essa é uma ação de sabedoria. Não confunda isso com malandragem, tá bom? Veja aqui que Boaz fala: resolvi, pois, informar-te, disse porém Boaz. Ele informa corretamente qual era a situação. Quem não tem a sabedoria deve pedir a Deus, conforme também nos indica Tiago, no capítulo 1. Pastor, eu não sei agir com sabedoria. Diante das situações, eu entro em desespero, coloco os pés pelas mãos. Peça a Deus. E Deus vai ajudar. Pois assim que Ele promete. Veja, como eu já disse, não confunda sabedoria com malandragem. O temor do Senhor é o princípio do saber. E a ação de Boaz demonstra sabedoria. Ele não estava enganando, ele não estava ludibriando, ele não estava manipulando, apenas conduzindo a conversa. A sabedoria conduziu Boaz a apresentar o fato. Noemi está vendendo a propriedade. Enfatizar o trato. Você comprando, você vai ter que casar com ele. Fazendo ele ponderar o ato. E isso vai gerar o fato de você dividir a sua herança. Para então exigir um ultimato.
E aí o fulano diz, eu não posso resgatar. Porque aí eu vou ter que dividir a minha herança, não vai dar certo. Presteza, prudência, sabedoria. Mas tem mais uma ação esperada. A quarta ação esperada, irmãos, é atitude. Não adianta nada você ter presteza, prudência e sabedoria, se na hora de bater no martelo, você fugir da raiva. O verso 9 em diante. Nós vemos o registro bíblico dizendo assim: então Boaz disse aos anciãos, as testemunhas que ele havia chamado por conta da sua prudência, e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. E disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel, como Lia, que ambos edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar veio de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Hoje comprei e tomo por mulher Ruth, a Moabita. Uma atitude. Tem pessoas que na hora agarram, desistem. Lembre-se, o verdadeiro discípulo de Cristo não tem palavra dobre e não tem ânimo dobre. Na resolução de qualquer situação, justamente, além da presteza, da prudência, da sabedoria, você precisa ter atitude. Pôs a mão no arado, não olhe mais para trás. Pensa bem se você vai querer pôr a mão na mão. Boaz toma uma atitude, inclusive já coloca isso no pai. Comprei e tomo. Situação definitiva, decisiva, por mulher, Ruth, a Moabita. Uma vez a questão estando definida, nós vemos Boaz assumir uma atitude também definitiva. Observe os termos: comprei, tomo por mulher. Atitude do resgatador. Assim, irmãos, Boaz cumpre o que havia prometido. Se ele não te resgatar, eu resgatarei, tão certo como vive o Senhor. Ele prometeu e cumpriu. O sim dele foi sim. A sua postura não foi uma postura volúvel, dobre, inconstante. Ele agiu com presteza, com prudência, com sabedoria e com atitude firme. Concluindo, vemos no verso 11 e 12 que a postura correta diante dos assuntos ou das situações justas nos conduz ao reconhecimento das testemunhas e à bênção. Os anciãos e o povo reconhecem a postura correta de Boaz. E por isso, rogo ao Senhor dos céus que derrame sobre ele, bênção, tanto na sua vida quanto na sua família. Que você seja próspero aqui na nossa cidade, Boaz. E que a sua família seja próspera também, que o Senhor te dê uma prole. Quando as pessoas agem de modo correto, irmãos, aqueles que estão próximos dessas pessoas vão reconhecer isso. E, inclusive, vão te bendizer. Como Noemi fez lá no início: bendito seja ele. E não se esqueceu da sua benevolência, nem para com os mortos,
e para com aqueles que estão na vida. Todo o povo, os anciãos, exaltaram e abençoaram tanto a Boaz quanto a Ruth. Não podemos procrastinar nossa ação honesta e justa. Estamos diante de um mundo mal. E nós somos a luz. Não porque temos luz em nós mesmos, mas porque a luz do Senhor nos alcançou. O que nós vamos fazer diante dessa geração, irmãos? Vamos nos tornar como eles? Ou vamos agir do modo que se espera de um verdadeiro crente? Com presteza, prudência, sabedoria e uma atitude diante daquilo que é justo e necessário, podemos resolver muitos problemas e certamente receber a recompensa pela postura correta e acertada. Devemos fazer o que se espera de um servo, de uma serva de Deus. Ou seja, devemos agir em busca da justiça hoje. Na sua família, diante dos seus votos, do seu trabalho, diante das suas relações comerciais, diante da relação fraternal, da sua atividade ministerial, porque certamente você é um crente em Cristo, o Espírito Santo te dotou com algum dom e te chamou para algum ministério. Haja de acordo com as ações esperadas para o verdadeiro discípulo de Cristo. Você haja com tristeza, com prudência, com sabedoria e com atitude. Que Deus assim nos abençoe.